Olá, bem-vindo de volta, você Rogue Trader que conseguiu chegar na Terra Sagrada, o berço da humanidade, no futuro sombrio do milênio de 40.000 e na sua ingenuidade você quer uma audiência com o Deus Imperador. Quando você sobe os imensos passos das escadas do Palácio Imperial, você encontra uma estátua bloqueando seu caminho, mas aquilo não é uma estátua, aquilo se mexe e está vivo, é um Adeptus Custodes, a guarda real, os protetores do Deus Imperador, os melhores soldados da galáxia, e esses monstros enormes com mais habilidade de combate no X1 do que um próprio super soldado convencional, um Astarte normal, como se os Astarte fosse normal, e essa monstruosidade protege o Imperador. Uma frase antiga de uma das pessoas importantes do 40.000 era o seguinte: a Era Sombria, a Era dos Conflitos, nos ensinou a ter medo dos Homens de Ferro, mas não falou nada que os piores de todos são os Homens de Ouro do Imperador. Os Custodes são feitos à mão pelo próprio Big E e hoje nós vamos conversar aqui, eu e você, sobre essa unidade, a elite da elite, a guarda real do Imperador, o Deus do Império do Homem. Ele não queria ser um Deus, mas ele acabou sendo, ele querendo ou não, não importa, e eles vão para sempre proteger o Imperador com um juramento de honra eterno que só acaba na morte. Quem são então os Adeptus Custodes? Antes de falar sobre eles, eu vou ter que fazer um termo de isenção de responsabilidade, um disclaimer em inglês. Eu não gosto dos Custodes. Ué, mas tu acabou de dizer que eles são tipo a guarda real do palácio, eles são tipo a elite da elite, os melhores dos melhores. Por que tu não gosta deles? Sendo que o nosso grande herói salvador, o Henry Cavill, ele adora os Custodes, ele tem um exército de Custodes, então se é a facção favorita dele que ele gosta e que ele faz, por que você, Lorde mero mortal, não gosta? Porque pelo mesmo jeito, desculpa, Sr. Cavill, que eu também não gosto do Super-Homem, eu acho extremamente chato e palha alguma coisa ser absurdamente roubada em tudo, sem nenhuma fraqueza. Ah, mas o Super-Homem tem a Kryptonita, sol vermelho, eletricidade. Não tem nada que machuca esse cara. Então é palhaçada, roubada. Ah, ele voa, ele tem visão de raio laser, ele tem sopro de gelo. Chato, isso é chato, isso é um personagem chato. Não dá pra criar uma história legal com alguém que é indestrutível. Veja One Punch Man, a história dos outros ao redor. Se fosse tudo ele que resolvia, o negócio acabava em 2 segundos. Porque não tem graça tu ser super poderoso. Então, eu sou um cara da guarda. Eu acho legal a gente ter as nossas lanterninhas, atirar no inimigo e ver o inimigo continuar vindo na nossa direção. A gente atira de novo, ele continua vindo na nossa direção. A gente dispara essa porcaria em full alto e o bicho continua vindo. Já os Custodes vão esmagar o inimigo com uma mão, enquanto eles estão cortando a cabeça de outros 20 com uma espada de energia ou uma lança de energia super fodona e roubada. Então eu não gosto, não acho legal, não é minha praia. Claro, você tem a sua opinião, você deve gostar do que você gosta. Se você gosta de unidades de elite super fodona, legal, os Custodes são pra você. Eles têm o custo, tipo, a unidade no jogo de mesa é mais cara, então tu não vai conseguir trazer tipo 100 deles. E na lore também representa que eles têm um número limitado, mas eu não gosto. Por isso que eu demorei pra trazer a lore, e por isso também que eu não vou me aprofundar muito, porque eu não curto essa parte dos Custodes. Bem, vamos continuar então. O que é
os custodes, tudo bem, entendi que eles são a guarda do imperador, mas eles são tipo um Astarte especialzinho, assim, de elite, tipo os Grey Knights, assim, com uma semente genética diferenciada? Não. Eles não são feitos do mesmo jeito que o Astarte convencional. Eles não são colocados uma semente genética que modifica o corpo dele e o transforma nessa máquina de luta feroz. O que faz eles virarem isso aí é um processo desconhecido. Não ajudou em nada isso aí. O que quer dizer isso? Bem, o imperador desenvolveu, durante a Era Sombria, a Era dos Conflitos, algumas tecnologias incríveis de modificação genética que foi conhecida em geral como bioalquimia, porque é uma mistura de magia, porque ele é um psíquico, então ele consegue usar magia, de ciência e coisas de ficção científica para transformar um ser humano em uma máquina de combate perfeita, uma verdadeira obra-prima, um guerreiro imortal extremamente leal que iria lutar para sempre pelo Deus Imperador. Cara, então por que ele simplesmente não fez só Custodes e destruiu o universo? Porque o processo de transformar alguém em um Custode é muito caro, difícil, demorado e, acima de tudo, perigoso. Como assim perigoso? O imperador, durante o tempo que ele andou entre nós, ele fazia em torno de 50 Custodes por ano. 50 por ano, cara. Por ano, sério, eu trabalho mais que isso no meu serviço. Eu sei, você aí que não está sendo muito produtivo no seu serviço hoje. O imperador conseguia fazer apenas 50 desses soldados a cada ciclo terrestre, ou seja, tu não iria ter um número suficiente deles para conquistar a galáxia. Acredita-se que no pico dos Custodes eles tiveram em torno de 10 mil e eles foram conhecidos como os 10 mil. Nossa, incrível, genialidade, isso é uma criatividade infinita. É a Games Workshop sempre demonstrando criatividade que tipo beira o limite da nossa imaginação. Então esse os 10 mil foram o número máximo que os Custodes já chegaram a ter. Tudo bem. Eles então são um super soldado, eles são o super humano fodão, eles são tipo o ápice da humanidade, não é? Sim, e fale um pouco mais deles depois desse processo. O que a gente sabe é que o processo para criar um Custode começa mais novo do que um super soldado. Então tu pega uma criança ali de uns 4, 5, 6 anos e tu começa a transformar de uma forma de bioengenharia o nível molecular e o DNA dele célula por célula. A maioria não dá certo, a maioria não vai aceitar essa modificação e vai acabar morrendo. Por isso, não dá para transformar qualquer um em um Custode. Segundo, para te virar um Custode, tu tem que ser uma genética quase que intocada por radiação ou mutação. Apenas os humanos mais puros de descendência das famílias nobres da Terra que se cruzam entre si ali há milênia já, porque tipo as famílias da Terra só se cruzam com outras famílias da Terra, então a nobreza terrestre tipo é um negócio visto com nossa maior estima possível, e esses humanos completamente puros da Terra, que não tem nenhum tipo de corrupção no seu DNA, conseguem virar um Custode, e as famílias nobres desde a época do imperador sempre deram os seus filhos, porque era uma coisa honrada, incrível, tu entregar o teu filho pro imperador para ele transformar em uma máquina de matar sem sentimento que vive para sempre. Maravilhoso, incrível isso aí, vamos criar mais desses. No caso, tanto os super soldados quanto os Custodes têm sentimentos, mas eles recebem uma certa psico-hipnose ali, uma doutrinação completa. Então eles idolatram o imperador e tipo,
eles não se importam com mais nada a não ser com o dever sagrado de proteger o imperador. Então eles têm uma personalidade, são diferentes do outro, mas em geral é o imperador primeiro, depois o dever, depois o imperador de novo, depois o dever outra vez, depois o imperador de novo, depois o dever outra vez, e assim por diante, até que lá na prioridade 582, talvez seja tipo ele, mas a sua sobrevivência, mas antes disso é sempre o imperador e o dever. E os custódios então são realmente fiéis ao deus imperador e vão lutar do lado dele para sempre, certo? Eles não envelhecem. Eles envelhecem, mas não do jeito que um ser humano normal envelheceria. Conforme muito e muito tempo vai passando, alguns custódios vão ficando mais lentos, mais devagar, e eles não aceitam fraqueza, não pode. Quando um custódio começa a ficar um pouco mais lento, e é uma questão que ainda é mais rápido que um Astarte convencional, mas ele vai achar que ele tá caduco e ele vai escolher um papel, os olhos do imperador. Como assim? Os olhos do imperador são aqueles custódios já mais antigos que eles vão trocar a armadura por alguma roupa de civil e eles vão desaparecer, eles vão criar como se fosse um mini inquisitor, um serviço de inteligência e agentes, e eles vão trabalhar tentando identificar ameaças ao imperador espalhados pelo império. Isso vai ser raro de tu encontrar, a maioria dos custódios continua com o mesmo pique que eles tinham há 10 mil anos atrás, mas alguns envelhecem sim, e talvez seja uma questão de tempo, só como eu disse, não como eu e você, já faz 10 mil anos, eles estão vivos ainda, eles são fortes que os demônios que envelheceram, mas a questão é que eles se sentem mais lentos do que os seus outros irmãos, então eles decidem optar por essa vida tipo de infiltrar e ser um agente do imperador, não no palácio terrestre, mas sim espalhado por aí. Achei interessante essa parte da lore, quis trazer aqui para vocês, mas em geral, via de regra, o custódio, assim como os Astarte, não envelhece regularmente e o tempo praticamente não afeta eles. Claro, nem todos são imunes a isso, e alguns que vão ficando com o corpo mais lento saem do palácio e fazem essa função avançada. E, ok, entendi, mas afinal, o quão bom são os custódios? Teve uma vez, durante a heresia do Horus, que 3 legiões, incluindo os Lunar Wolves e a Death Guard, que são extremamente resistentes. Lembrei, a terceira era os Imperial Fist, então 3 legiões fodona da época, não conseguiram vencer o maior Império Orc já visto, e os Orcs começaram a ameaçar um contra-ataque e uma energia de Wog ligada no War Boss gigantesco que estava pilotando uma mech, uma coisa gigante, e aquilo ali estava destruindo tudo, até que o próprio Imperador interviu. Ele juntou 1000 dos seus custódios, e essa foi a maior força de custódios já juntada no Império, e eles avançaram no contra-ataque dos orcs, cortando uma linha até o War Boss. Quando eles fizeram um perímetro, o Imperador se aproximou do War Boss, o Imperador voou na cara dele e decapitou o War Boss em cima de uma Gargan, uma máquina gigantesca. E quando o War Boss foi morto, o choque psíquico de perder a energia da Wog estourou a cabeça e matou milhares de orcs que estavam ali. E os custódios que venceram essa luta junto com o Imperador praticamente sozinhos, perderam apenas 3 dos seus números, uma ameaça que estava empurrando 3 legiões de Astarte foi derrotada pelo Imperador e os seus guarda-costas de ouro. No caso, o Imperador venceu, mas os custódios abriram caminho para ele, e esses 3 custódios que morreram, o Imperador engravou na armadura dele o nome deles para ficar a memória para sempre dos seus mais fiéis guerreiros. Então, se tem alguém que o Imperador prefere mais que os outros, é os custódios. Os custódios sempre foi os custódios.
E, cara, se os custódios são tão fodões, por que motivo o imperador não dominou tudo sozinho? Por que ele precisava dos Astarte? Porque os custódios têm alguns defeitos. Um deles é essa dificuldade de produzir esse número limitado. O segundo é que a transformação em um humano em um custódio impede ele de desenvolver poderes psíquicos, que por um lado é bom, porque bloqueia a corrupção do imaterial. Por outro lado, o poder psíquico é extremamente efetivo. Olha pro imperador, o bicho é o maior psíquico de todos, é fodão. Então, tu quer ter alguma coisa para combater criaturas do imaterial, outros psíquicos e coisas assim. Por isso, o imperador deu a eles as Irmãs do Silêncio. As Irmãs do Silêncio são nulas e elas combatem junto com os custódios desde a época que a guerra não era unificada. Eles lutam juntos, os custódios sendo o músculo e a Irmã do Silêncio sendo a ponta da lança que efetivamente decapita o inimigo. Eles trabalham em uma coordenação incrível, que é impressionante porque elas não falam nada, mas eles trabalham juntos e elas fazem o papel de ser a antítese do caos e dos psíquicos para dar a eles essa defesa, já que eles não a têm. Então é um complemento de força incrível. Tem uma história da primeira tribo de Tecnobarbarians, que eram os bárbaros que viviam na Terra. E esses bárbaros, eles disseram o seguinte nas escrituras que eles têm, que o imperador e 4 gigantes de ouro apareceram e ele demandou que eles se rendessem. E eles se renderam porque não dava para enfrentar esses caras, mas eles já estavam junto com o imperador desde a época da unificação. Observe o símbolo no peito. Esses raios os mesmos dos símbolos dos Thunder Warriors, porque antigamente os Tecnobarbarians na Terra chamavam o deus imperador de o homem trovão, o deus do trovão. Então o símbolo dele era um raio, e ainda tem isso na arte, nas armaduras dos custódios, por causa desse serviço longuíssimo que eles estão junto ao imperador. Depois que ele mudou o símbolo para águia de 2 cabeças, alguns deles aí já modificaram para águia, mas tu vai ver o raio em vários deles também. E no caso, os custódios são divididos em 2 linhas. Aqueles, os originais, os primeiros tem 10.000, que foram os criados pelo imperador, e os que vieram depois do que, bem, tu tá dormindo embaixo de uma pedra, tu não sabe o que aconteceu. O imperador, depois da heresia do Horus, ficou no trono dourado em um suporte vital eterno. Ele não podia mais criar custódios, então agora o que a gente faz para continuar criando esses caras? Tema não, as maiores mentes da Terra, sem o Malcador, porque o Malcador também morreu, triste fim. Então as maiores mentes secundárias da Terra se juntaram e tentaram replicar aquilo que o imperador fazia. O imperador criava 50 deles por ano, não é mesmo? Esses aí criaram quantos depois do imperador? 1 por ano. A cada maldito ano que passa, eles conseguem criar um custódio com sucesso, e eles tentaram de tudo, eles tentam fazer, mas eles não entendem e não conseguem reproduzir o processo do mesmo jeito que o imperador. É que assim, parte dessa bioalquimia de transformar o corpo da pessoa em essa máquina guerreira gigante é muito difícil, e tu tem que ter uma genética compatível. Dizem que o sangue do imperador corre neles, o que é estranho porque eles não têm poder psíquico, mas dizem isso. E eu não sei ao certo se eles têm alguma relação genética com o imperador, mas a questão é que se tu não tem um gene humano incrivelmente puro e compatível com o processo, tu não vai conseguir sobreviver a essa transformação. Então o número de crianças que eles mataram para transformar esses guardas é
imenso, não queira saber, mas eles continuam tentando e com essa taxa ridícula de um custódio por ano, eles tentam manter essa guarda ativa e retreinando eventuais baixas ou um ou outro que saiu para virar um olho do imperador pelo universo afora. E afinal, e os custódios então, pelo visto, pela sua iconografia aqui na armadura, eles têm uma tradição de honra, não é mesmo? Sim, eles têm uma tradição de honra, valor e lealdade ao imperador, e eles seguem isso com muito fervor. Eles lutaram tanto quando Magnus fez a grandíssima cagada de abrir um portal pro imaterial dentro da Terra, no caminho no Webway da humanidade. Os custódios lutaram junto com o imperador contra os demônios, os custódios lutaram junto com as forças dos imperiais contra as legiões traidoras no sítio da Terra. Os custódios estavam em todos os lugares e os custódios, cara, eles eram para ser o bam, os melhores dos melhores. Na heresia do Horus eles são tipo uns idiota que não vê heresia na frente deles, eles, tipo, não conseguem fazer nada. Eles e os Space Wolves durante a heresia do Horus tipo, só apanhou, porque senão a heresia não ia acontecer se eles fossem competentes. Em geral, um custódio era para ser só secundário a um primarca. Como os Astarte conseguiriam vencer um desse aí, digamos, Astarte traidores, porque tu não vai querer lutar contra o custódio, porque tu é honrado pro Império. Mas o custódio, ele é um fenomenal lutador sozinho. Um Astarte é um soldado. O Astarte luta em formação. O custódio pode derrotar 1, 2 ou 3 Astarte, mas ele não vai conseguir derrotar os 3 Astarte lutando coordenadamente. Enquanto um distrai ele lutando no mano a mano, outro dá cobertura para o seu irmão de batalha, bloqueando o dano e tentando evitar um golpe fatal. Se o custódio tentar um golpe fatal no seu colega, ele vai fazer um contra-ataque, e quando o custódio está distraído contra os dois, um terceiro, armado com um bolter pesado e balas específicas de penetração de armadura, vai acertar o custódio pelas costas. Eles vão lutar em conjunto. É assim que os custódios são derrotados. 1 a 1, eles são o melhor guerreiro da humanidade, mas um contra um regimento, aí não tá tão bem para eles. Eles também não lutam bem coordenados, porque eles não são feitos para ser um exército, eles são feitos para ser um guarda-costa. E isso também, eu não gosto dos custódios. Pela lore, depois que o imperador foi colocado no trono dourado, eles tiraram as capas vermelhas e eles colocaram capas pretas para simbolizar a falha, o erro deles por não ter conseguido proteger o imperador contra o Horus. Então eles não se perdoaram com isso aí e eles continuaram a vigília no corpo do imperador para sempre. Até hoje eles mantêm a proteção. Então quer dizer que eles não passam de uns porteiros no Palácio da Terra. Não é bem assim. Alguns custódios fazem missões ativas, mas é uma coisa extremamente rara, apenas quando eles acreditam que tem uma ameaça tão grande que vai ameaçar o próprio planeta da Terra e o imperador em si, aí eles agem. E eles costumam agir em pequenos números, geralmente de não mais que 40, e quando eles agem, não há testemunhas do que acontece, ou seja, se eles lutam e tem uma população civil perto, não tem mais população civil depois do que eles passam, para ninguém saber as táticas e que eles estavam ali. As missões deles são totalmente secretas e tipo com maior cargo de tipo não vai saber nada disso aí, nem a Inquisição às vezes sabe que eles fizeram alguma coisa. E muitas vezes as ações e as missões deles passam totalmente desapercebidas, mas não é incomum eles matarem uma warband do caos, eles matarem um culto caótico, eles matarem um demônio maior, eles matarem tipo um regimento que se rebelou e que estava tentando ir para a Terra, ou uma nave da marinha que foi corrompida pelo caos, está tentando fazer uma missão suicida no Palácio Imperial. Eles vão agir.
tu não vai saber que eles agiram, as missões deles são extremamente escondidas, mas eles agem por aí afora, e até é melhor que tu não saiba que eles agissem, senão eles vão te perseguir e te matar. E em si, para isso, eles possuem as melhores armaduras, as melhores armas, as melhores máquinas que o Império pode ter. Então, cara, eu acho isso muito chato. Tudo que há de bom e do melhor eles têm. Me lembra aquele ataque no Titã, ele perguntando por que os melhores soldados são os que ficam na última linha de defesa e não na linha de frente. Bem, é meio que um desperdício, eles poderiam ter salvado muito mais gente se eles agissem de forma mais ativa, mas como os números deles também não são infinitos, eles não vão poder repor. E o trabalho deles é proteger o Imperador, essa é a missão deles. Eles não vão estar na ativa lutando o universo afora, isso não é a missão deles, isso é a missão da guarda, dos Astartes, que são produzidos em massa. Eles são guardados para proteger o maior de nós, o grande Big E, o Deus Imperador da humanidade. E no caso, os Custódes vão fazer isso e estão fazendo há malditos 10.000 anos, tanto os originais quanto os que vieram depois que o Imperador não está mais entre a gente, vão patrulhar para sempre o Palácio Imperial. E tem alguma coisa nesse Palácio Imperial que é assustador, perigosíssimo e precisa que eles estejam lá. Existem células, como é que eu vou te explicar? São celas de prisão que se chamam as celas sombrias que ficam embaixo do Palácio da Terra. Existem horrores lá da época que o Imperador lutou, na era dos conflitos, na época sombria da tecnologia. Então tem coisas lá que estão querendo sair de todo jeito, não só coisas corporais e materiais, mas coisas abstratas do imaterial que tão loucas para estar mais uma vez por aí afora, causando caos e devastação. Portanto, tem um grupo de custódes que é especificamente especificamente selecionado para proteger essas células subterrâneas do Palácio Imperial, onde ninguém pode entrar, porque ali tu pode ser corrompido pelo caos. Dizem que um humano normal pisou ali dentro, vai ficar insano em questão de segundos, mas os custódes, como eles não têm essa autonomia própria, esse pensamento próprio, só o dever e Deus Imperador, eles não são passíveis da corrupção caótica, até porque essa conexão deles com o psíquico, eu acredito que é um pouco cortada, porque nenhum deles é psíquico, nenhum zero deles tem essa habilidade, então eles não conseguem ter a corrupção caótica dentro deles, fazendo deles guardas perfeitos para essas ameaças que muitas não morrem. Eu não comentei, mas geralmente as armas deles, aqui dá pra ver bem aqui na espada, além de uma espada mano a mano, ela também é um bolter, ela também atira. Então a maioria das armas deles, ela tem dois propósitos, ela atira e é uma espada, o que, sim, não tem erro nisso. Obviamente não é um design completamente inútil, isso é idiota, mas é legal pra caramba, é extremamente bonito, isso não dá pra negar. E nas mãos de um super soldado ele consegue segurar o tiro dessa coisa, porque assim, a vida real, cara, não dá pra fazer uma espada que atira, é completamente idiota. Ou o cano vai ser tão curto que vai ser, tipo, não tem precisão nenhuma, ou tu vai ter que fazer um cano tão longo que ela vai ficar pesada e vai quebrar quando tu bater como uma espada. Em geral, não é inteligente uma espada que não faz sentido nenhum isso aí. Fora que se tu duelar e alguém bater na arma, ou vai explodir ou quebrar o gatilho, não vai funcionar. Em si, não é uma coisa de engenharia eficaz, por isso que a gente não tem mais isso hoje. Ou é uma arma de mano a mano, não é os dois, ou é de fogo, é de mano a mano, mas que fica bonito e numa questão de fantasia, não tem problema nenhum, e o Custódio tem a armadura firme o suficiente, o reflexo avançado o suficiente para mirar com isso aí, além de que
tempo para treinar eles têm, tempo é o que não falta para esses caras. O nome deles, eles mudam quando eles viram custódia, e conforme eles vão ganhando títulos em combate, de honra e tudo mais, em serviço do imperador, o nome deles vai aumentando, e aumentando mesmo. Se eu não me engano, o Valor, que é tipo o maior de todos os custódios já existiu até hoje, ele tinha, acho que era o que, 900 e pouco, acho que 903, não lembro, 900 e um monte, nomes diferentes. Então tu imagina ele escrevendo nome, tipo, não para nunca, porque títulos e honras e coisas assim, eles adicionam no nome, e eles ficam os nomes gigantes depois de um tempo. E os custódios, então, são a guarda de elite, a irmandade que luta pelo Deus Imperador, e que eles nunca vão cansar. Eu falei também, eles têm alguns modelos muito legais, se eu não posso discordar. O fator legal do modelo é não, eles têm uns modelos bonitos, umas armas interessantes, como ineficazes na vida real, mas num contexto de fantasia são umas armas interessantes. Eles também eram extremamente roubados no jogo de mesa, como eles eram poucas unidades, tinha um monte de buffs, as unidades eram absurdamente quebradas, tu praticamente não conseguia causar dano nesses caras, e se tu causasse, tipo, o jogador desistia porque não perdi uma unidade, eu vou morrer, o jogador de guarda perdendo 3 tanques e metade dos esquadrões de infantaria, tipo, e continuando no jogo, patético. Aquele memezinho, adicione aqui. Bem, em geral, os custódios têm unidades bonitas, as armaduras deles são todas cheias de detalhe, é tudo em dourado, é legal assim, tipo, visualmente eles são legais, não dá pra discordar disso aí, e é um exército de elite, tu não vai ter um horde, assim, uma horda, tu vai ter pequenos números e não números gigantes. Olha, por um lado é bom, por outro lado também eles são extremamente caros, acho que é um dos exércitos mais caros que tem depois dos titãs e dos cavaleiros imperiais. Então, mesmo que eles não tenham grandes números, eles vai ter que desembolsar uma grana para isso aí, a não ser que tu faça umas coisas em terceira dimensão, se é que tu me entende. E, no caso, os custódios são bonitos, são de elite, não é minha praia, mas tu gosta, legal pra ti, bom, isso aí é um hobby, cara, tem gente que gosta, gente não gosta de uma coisa ou outra, mas se tu gosta, muito bom, espero que fique feliz, pintando os teus garotos de ouro que protegem o palácio. E falando nisso, tem uma unidade que eu tava pesquisando e que eu gostei, eu achei massa. Eles têm Dreadnoughts, mas não é um Dreadnought qualquer, é um Dreadnought específico dos custódios, que é uma versão mais avançada e rara, então é uma elite dos Dreadnoughts, e cara, que unidade bonita, não dá, isso é muito lindo, cara, eu gostei, esqueça a fraqueza da carne, aceite a certeza fria do metal, quando tu morrer tu pode escolher, não é escolher, né, se é necessário tu vai ser colocado nesse caixão ambulante, que é o soldado que pilota que já morreu. E essa máquina é fenomenal, cara, a capacidade de devastação disso aqui é incrível, e eu vou dizer que acho que foi um dos modelos mais bonitos que eu já vi. Parabéns para quem pintou esse aqui, excepcional, cara. Então, se tu quer a elite da elite, tu pode ter um Dreadnought especial dos Adeptos Custódios. Cara, que coisa massa. Isso aqui foi a parte mais legal da lore que eu achei deles até agora. Eu não consigo parar de olhar para essa figura. Eu vou passar porque essa figura é muito bonita. Vai pra frente. Beleza, agora que eu falei da lore, agora que eu falei da parte boa, vamos conversar aqui, meus amigos, sobre o elefante na sala. Não sei se você conhece essa expressão, elefante na sala, é o assunto que não quer calar, é o negócio do momento, é o que está acontecendo agora que todo mundo está falando e que tu tá aqui nesse vídeo também para saber sobre isso. Os Adeptos Custódios, até agora, a 10ª edição no caso, sempre foram um exército formado todo por homens, são todos soldados homens e sempre foi uma irmandade, até que agora
eles criaram uma história curta e foi vazado essa história curta do Codex dos Custódios da 10ª edição, e esse vazamento conta a história de uma custódia mulher. Ué? Uma custódia? Isso não existe, não faz nem sentido. Por que interessa o sexo do custódio se depois que ele transforma nisso aí ele perde a capacidade de se reproduzir? Meus amigos, a controvérsia é a seguinte, porque foi apontado, cara, os Astarte e os Custódes são os exércitos que sempre foram só de homens, está na lore, isso sempre foi assim. E as Adeptas Sororitas e as Irmãs do Silêncio sempre foram mulheres. A única coisa que é predominante mulher é aquelas assassinas que usam a polimorfina, porque a polimorfina funciona melhor na mulher, mas um ou outro homem pode ser daquele negócio também, só que é muito difícil, porque o homem tem vários efeitos colaterais com a polimorfina, e mesmo que ele consiga virar um assassino, ele não vai conseguir usar tão bem quanto uma mulher, simplesmente não funciona tão bem no homem. E mesmo esse é o único que já é da lore antiga e sempre foi assim. Mas agora com os Custódios, a GW, a Games Workshop, no caso um Community Manager, que seria um manejador da comunidade, simplesmente chegou e disse: então, sempre foi assim, desde a formação dos 10.000 originais do Imperador, sempre existiram custódies mulheres. E isso é, meus amigos, uma mentira. Então, gostaria de agradecer aqui ao engajamento do pessoal que veio aqui para falar a sua opinião. Caso seu comentário não tá aqui, lamento, eu descobri que é extremamente difícil colocar comentários do YouTube aqui, porque eles ficam, tenta mudar um pouquinho o tamanho da letra, o negócio fica todo errado. Mas obrigado a todos, eu coloquei os que eu achei mais engraçado e que eu gostei da opinião e que o pessoal realmente falou sua opinião sincera aqui. Parabéns, meus amigos. E sim, as pessoas conseguem cheirar hipocrisia e mentira. E no caso, nunca existiu custódias mulheres. Eu vou falar então as argumentações para os dois lados, já que eu sou um cara totalmente imparcial. Na lore da 2ª edição, foi constatado que eles eram só homens e eles sempre foram chamados de uma fraternidade de guerreiros, uma brotherhood. Em inglês existe brotherhood e sisterhood. Sisterhood é para mulheres, brotherhood é para homens. Em todos os codex até o 10º, eles foram chamados de brotherhood. No 10º, eles mudaram o termo e eles sempre foram chamados na lore, na wiki, nas histórias, como filhos, sons. Em inglês tem diferença, é son para homem e daughter para mulher. Então eles são filhos das famílias nobres da Terra. E essas famílias nobres, até numa questão de lore, eles precisam se reproduzir. A genética dessas famílias nobres é extremamente rara e valiosa. Não tem sentido nenhum tu dar uma filha mulher para perder a capacidade de se reproduzir. Um homem pode se reproduzir com diversas mulheres, mas o contrário não é verdadeiro. É uma gestação para um pai, e uma gestação que leva meses para acontecer, 9 para ser preciso. Então, o que acontece? As mulheres dessas famílias nobres, por um contexto de lore, são valiosíssimas. Se é para mandar alguém, é um filho mais novo ali que tu não se importa muito, pro imperador transformar. Tu não vai mandar o mais velho, porque o mais velho vai carregar o nome da família. Tu não vai mandar as filhas, porque tu pode fazer alianças e casamentos e ficar mais rico. E tu não vai mandar o filho mais novo, que só incomoda mesmo. Manda pra lá.
não faz sentido numa questão de universo. O Império é um lugar fudido e é uma oligarquia, tipo, tem ainda famílias nobres, cara, tipo, é um império, então tem famílias nobres como era na Idade Média, tem no futuro, então não faz sentido, cara, tu não adiciona nada a isso pra lore, e isso foi uma coisa chamada retcon. O que é retcon? É tu mudar a lore, tipo, sempre foi assim, mas de repente a gente muda. Um exemplo de uma retcon forçada que a Games Workshop já fez foi o Fim do Mundo. E olha só como as pessoas adoraram o Fim do Mundo. Nossa, que bom que o Fantasia acabou porque vocês decidiram mudar. E as histórias que eram The Storm of Chaos, que era a história do caos tentando invadir, falhando no final porque os Pele Verde salvaram o mundo. Eles disseram, não, isso aí não é mais lore, isso aí não é mais oficial. O oficial é o Fim do Mundo. Mostrando que a Games Workshop tem algumas pessoas extremamente idiota que não tem noção nenhuma do que os fãs gostam e querem. E no caso, o que a gente quer é bem simples. A gente quer uma história verossímil. Se tu cria uma lore, por que o 40 mil é legal? Não é porque tem figurinhas de plástico ali, não é porque tem armas de fantasia, não é porque tem super soldados, é porque tem uma lore concisa. Querendo ou não, tu criou histórias e histórias firmes, baseadas no mesmo universo. Se tu muda o universo simplesmente porque tu quer, tu não pode. Tu pode criar uma história no 40 mil, mas tu não pode mudar o 40 mil pra aceitar a tua história. Não sei se tu tá me entendendo. Tu pode criar uma história naquela circunstância, mas tu não pode mudar o universo simplesmente porque tu quer. E as pessoas perceberam tanto que esse community manager aí mentiu, quanto também todo mundo que relatou e mostrou as provas que não, eles estão errados na sua lore, tem que ajeitar, porque não pode aceitar um erro na lore no 40 mil. Os comentários foram um por um bloqueados e apagados. Então, se você é a meu favor, eu deixo você falar. Se você é contra mim, cale-se. E cara, isso é uma coisa que me enfurece. Tu pode dizer, não tem problema, a gente quer mudar, nós queremos mudar, a gente quer dizer que todos, tipo, tanto filhos homens quanto filhos mulheres vão ser custódios. Não tem problema, cara, mas tu vai dizer assim, não, isso é uma coisa que a gente mudou agora no 10º, não era assim antes, mas a gente vai fazer essa mudança porque a gente acha que é uma coisa que engrandece a lore pra nós. E nós temos histórias que vão condizer com isso, e o gênero desses novos custódios não vai afetar em nada nas histórias. Assume o que tu fez, não tem problema tu mudar, desde que tu assuma o que tu fez. Mas não, eles simplesmente baniram qualquer opinião contrária, disseram que na verdade sempre foi assim. Até me lembro um episódio do Rick e Morty que tem tipo o pessoal da continuidade que corta as coisas do nada, e aí tem um cara que é esse do retcon, aí ele, não, isso aqui sempre foi uma laranja, aí transforma o mundo numa laranja, tá ligado? Tipo, do nada assim. Isso é retcon é chato, ninguém gosta dessas coisas. Então, assim, o Rick e Morty já tá à frente do seu tempo zoando esses negócios. E nesse caso é muito na cara que isso aí foi um grupo pequeno de pessoas que quis enfiar isso à força. Começou a surgir rumores que já existiram 2 histórias de custódias mulheres. E essas histórias de custódias mulheres, o pessoal alto na Games Workshop, que faz esse negócio da lore para manter a lore concisa, disse que não pode porque não existe custódias mulheres, mas esse escritor que queria puxar essas histórias continuou forçando, e ele e seu amigo, que é esse cara da comunidade, que fizeram isso aqui. Não sei dizer, porque se tá no códex da 10ª edição, foi aprovado, e
Quem defende isso aí diz que é o seguinte: as Irmãs do Silêncio e os Custódios são coisas diferentes, então não tô nem aí que as Irmãs do Silêncio já eram mulheres, o que a gente quer é um custódio mulher, não tem problema nenhum, porque a transformação acontece antes da puberdade e meninos e meninas são exatamente iguais antes da puberdade, segundo eles, né? Eles não sabem diferenciar um homem de uma mulher, então tem essa dificuldade aí na cabeça deles, e se tu discorda da gente, tu é tudo que há de ruim nesse mundo e a tua opinião, como eu disse, vai sumir da internet e vai desaparecer, porque só um lado pode falar, é o lado que concorda com tudo que eu digo. Então, meus amigos, afinal, Lorde, o que tu acha? Eu honestamente quero mais é que a GW se dane. Assim, o 40 mil, meus amigos, é muito bom. E o 40 mil não era nada. Era uma ideia idiota de algumas pessoas que desenvolveram uma empresa de RPG e criaram um universo fantasioso e na época completamente de paródia, tipo, totalmente zoeiro. E quem deixou o 40 mil legal foi a consistência da lore e o trabalho dos fãs. Os fãs levantaram o 40 mil até onde ele está. Para mim, o universo do 40 mil vai ser e sempre será vocês, as pessoas que gostam do negócio e que fazem aquilo por vontade, porque se divertem, riem e fazem coisas legais e brincam com os amigos e se juntam em uma galera para falar e conversar sobre esses assuntos e jogam porque gostam, jogam jogos na temática porque gostam do Grimdark e coisas assim. Isso é o 40 mil para mim. O que a GW faz ou deixa de fazer é problema deles. No questão dos custódios, se um ou outro custódio for mulher e, tipo, não for uma coisa assim extremamente woke, que tipo, nossa, a custódia mulher é fenomenal, ela é melhor que os outros em tudo, nossa, ela sabe de coisas que ela não deveria saber, nossa, ela salvou sozinha o imperador enquanto todos os outros ficavam ali apanhando de alguma coisa, ela conseguiu derrotar todo mundo sozinho, nossa, a gente tem que baixar todos os outros para elevar ela. Aí fica chato, que aí vira uma Mary Sue. Mas se tiver uma custódia mulher que foi transformar, porque depois tu vira um custódio, cara, tu é a mesma coisa, todo mundo igual, porque eles são um bloco, um puro músculo isso aí, tanto o homem quanto a mulher vão ficar exatamente idênticos, porque tu muda o DNA do ser humano, tu vira um monstro, e o homem perde a capacidade de se reproduzir, a mulher não vai ser tipo uma custódia com armadura de peito, porque ela vai ser igual, eles são exatamente iguais, tu não vai nem diferenciar um do outro ali, porque eles são umas coisas tipo quadrada, tudo forte em cima, e eles vão ser a mesma coisa. Então, se uma ou outra for disso aí, tu quiser criar uma história desse negócio e a Games Workshop quiser levar o soco no queixo de um monte de gente ficar puta, porque eles simplesmente mentem e mudam a lore como querem, e se eles não valorizam a própria lore, por que as pessoas vão valorizar? Então muita gente cancelou a inscrição, muita gente não quer mais comprar produtos da Games Workshop, muita gente tá dizendo que não vai mais seguir eles porque eles tipo, simplesmente deram um tiro na própria lore, de um jeito idiota, sem adicionar nada. Eu não acho que as pessoas também não precisam dessa reação toda, eles são babacas, o que eu acho que as pessoas deveriam fazer é pedir a demissão desse cara da comunidade que deletou a opinião e as vozes das pessoas e que se acha o babaca que fez essa mentira aparente. Esse cara deve ser desligado da empresa, isso que a empresa deveria pedir, mas criar a história e mudar, e se eles assumirem, não, a gente mudou, nós queremos adicionar novas histórias e fazer um negócio assim, a gente acha que é mais inclusivo, baboseira e a torta direito para ganhar mais dinheiro. Tudo bem, cara, fica à vontade, mas assume o que faz e aceita que as pessoas vão ter opiniões contrárias e deixa as pessoas falar suas opiniões contrárias. A GW pode ignorar, a gente pode dizer, cara, não é assim, nunca foi assim, mas se eles querem mudar, a gente não pode fazer nada, a empresa não é nossa, mas nos nossos jogos e nas coisas, os custódios vão ser sempre os guerreiros do imperador, uma fraternidade e uma irmandade, e tu não sei que tu queira botar uma cabeça de mulher no teu custódio, não vai mudar nada. Então, pra mim,
honestamente, que se exploda a GW, eu só gostaria que eles demitissem esse cara que faz o manejamento de comunidade, porque o que ele fez foi idiota, foi autoritário, ofendeu muitos fãs, causou um prejuízo direto à empresa, e se ele tivesse tomado uma medida diferente, isso não teria tomado o tamanho que tomou. Mas é isso, meus amigos, essa primeira aqui do Gimli, porque ele diz no Senhor dos Anéis, não se vê muitas mulheres anões, porque elas têm barba, e o pessoal muitas vezes acha que eles são anões homens, e eles fizeram isso aqui com os custódes. É verdade que você não vê muitas mulheres custódes, na verdade elas são tão parecidas na voz e na aparência, que muitas vezes elas são confundidas por custódes homens. Isso levou a esse mito, essa crença que não existem custódios mulheres. Na real, as pessoas acham que eles simplesmente são feitos pelo imperador, porque eles são feitos pelo imperador, isso que é o legal. Esse meme foi muito rápido para acontecer, parabéns para quem criou. E em geral, cara, é isso. Os custódios são a elite da elite do Império, mas eles ficam mais parados, eles podiam ser mais proativos. Recentemente na lore, quando Guilliman voltou, ele meio que obrigou eles, por vários editos e comandamentos, porque ele meio que fala pelo Imperador, né? Porque ele é o Lorde Comandante do Império. Ele deu a ordem para os custódios se mexer e levar o jeito, a formação dos novos super soldados, os Primaris Marines, para todos os outros capítulos. Então eles ficaram agora protegendo essas naves que levaram os Primaris Marines para os locais, e os custódios, 300 deles apenas, ficaram no Palácio Imperial. Não acho chato isso aí, acho legal, porque aí os custódios estão em ação universo fora, em vez de ficar só defendendo o Império, e tem 300, então dá pra criar tipo um 300 de Esparta ali bloqueando e defendendo o Trono Dourado. Pode ser uma história legal aí em andamento, nessa parte eu não tenho nada contra, mas esse negócio tentar forçar ali tipo, e cara, eu vou ser bem honesto, inclusão, 40 mil sempre foi inclusivo. Qualquer um pode jogar. Ninguém impede, não, você não pode jogar, você não pode escutar a lore, você não pode entrar. 40 mil é para todas as pessoas, qualquer um pode se divertir com isso aqui. Mas a questão é que a maioria das pessoas não vai gostar do 40 mil. 40 mil é um negócio extremamente violento, agressivo, e que o universo deu tudo errado. E é um universo onde a gente faz piada com tudo, onde a gente tem o extremo e tipo exagero. Então se tu não gosta disso, tu não vai gostar do 40 mil. Não adianta a Games Workshop ficar procurando tipo aumentar a publicidade deles, fazendo coisas para pessoas que não gostam disso. Se tu fizer coisas para os fãs, mais e mais gente vão acabar vindo para isso por curiosidade ou porque os fãs vão chamar, de tanto que a gente enche o saco falando sobre isso. Então, acho que eles estão no caminho errado, mas quem sou eu para dizer? E o Imperador, meus amigos, dirá: tudo de bom, e o Imperador protege.